uma colisão, ou dano que não atinge 75% do valor do carro. Já quando o sinistro atinge ou ultrapassar a porcentagem, é classificado como sinistro integral. Nesse caso, a seguradora paga geralmente o valor total do carro. A seguir, apresentam-se informações de uma amostra de 31 clientes de uma seguradora que receberam indenização por sinistros parciais. É assim, aqui estão, vamos dizer assim, identificação dos clientes, o valor, a idade deles, o grau de risco, beleza? E mais veículos envolvidos, beleza. Tendo em vista isso, né, a gente consegue já classificar as variáveis. Por exemplo, a variável ID. É claro que para poder classificar, a gente precisa ter aquele quadro que eu mostrei para você, né? Acho que eu até colei na nossa conversa aquele quadro. Não colei. Vou ter que pegar ele aqui. Mas eu vou colar agora, então. Cadê? Tava aberta aqui a apostila, porque não tá mais aberta. Então vou ter que abrir de novo. Tá, aqui. Isso aqui eu lembro de ter falado pra você disso aqui, né? Sim. Então, Qualitativa, quantitativa. já até Diga. fiz isso daqui já. Ah, você fez? Maravilha. Sim. Então me fale Eu aí. fui fazendo alguns exercícios ontem, eu não fiz todos exatamente, mas eu fui fazendo alguns, né? Aí, eu até tinha colocado o ID, mas aí tem o gabarito lá no final, e aparentemente eles nem consideram o ID como uma variável, é só, sei lá, não sei por que tá aí, mas Uma eu fórmula. coloquei o ID como Estranho, mas qualitativo ordinal, né? Qualitativo ordinal. Não, na verdade eu acho que tu estaria errado. É estranho porque o ID, ele não tem ordem. Eu não venho antes de você nessa história, né? É como se fosse o nome, né? Como se fosse Samuel, aqui fosse Rafael e assim vai, né? Tá, Então, apesar de serem números, eu diria que é nominal, sacou? Tá bom, pode ser. Tá bom, Entendeu a tranquilo. ideia, né? Sim, Então faz sentido, beleza. faz sentido. É porque dá uma confundida, porque eles colocam em ordem aqui assim, tudo mais, e aí acaba aparecendo, né? Sim. Mas tudo bem. Idade é quantitativa discreta, né? Indenização é quantitativa contínua, né? Grau de risco é qualitativo ordinal, e mais veículos envolvidos é qualitativa nominal. Perfeito. B. Calcule a média da variável indenização. Então você somou todo mundo com a calculadora, chegou na E dividir resposta, por né? 31. Sim. Então, é isso que foi muito complicado. Acho que por conta de muitos dados e todos eles quebrados, assim, altos e quebrados, eu não estava conseguindo chegar assim na resposta, assim, pelo menos estava diferente, né, do que no gabarito, assim. E eu refiz e não estava acertando. Tipo, eu acho que eu estava errando, tipo, questão de soma, sei lá, colocando algum número errado, esquecendo algum número, sabe? Aí eu pedi para o chat, eu tirei um print, né, da tabela, pedi para o chat fazer, assim, a soma, tudo mais, e eu consegui acertar, finalmente. Mas é por isso que eu tô falando, eu acho que na prova não vai ter tanto dado assim, né, tipo, e desse jeito, né. Mas, Talvez não. mas bom, eu no final Muito bem, então a consegui. próxima. Para a variável indenização, calcule o desvio padrão. Putz. Então, isso daí também é meio chato, meio complicado. Mas, bom, Calcular desvio resumindo, eu padrão é sei, bem tipo, chato, velho. então, para tanta variável assim, é bem ruim. Porque tem que calcular a variância primeiro, né? S elevado a 2, né? Ele tem que fazer a soma de todos esses daí, né? Tipo, por exemplo, 271,53 menos a média elevado ao quadrado, e fazer tudo isso daí para cada uma das variáveis, né? Cada um dos dados ali, assim. E daí dividir Sim, por você 31 teria menos 1. que fazer a subtração pela média, levar ao quadrado, somar tudo, né? Uma coisa um tanto quanto trabalhosa, realmente. Uhum. Eu até fui Mas atrás se você de sabe o que deve ser feito, tá bom, né? Uhum. E daí o resultado disso daí é tirar a raiz quadrada disso daí, né, para encontrar o desvio padrão, né. Mas eu até fui atrás de encontrar algum método para simplificar isso daí, porque, sei lá, vai que cai na prova um negócio desses aí, e, pô, um baita de um trabalho.
Assim. Sei lá, pra eu fazer tudo bonitinho, ter certeza que eu tô acertando, acho que, sei lá, eu ficaria meia hora num exercício desse aí, tudo mais, só para fazer a variância desse negócio. Aí eu fui atrás de um método e não Assim, encontrei nenhum. ah, Eu não sei se tem bem, algum jeito de não tem fazer um outro negócio método. É, desse. aí que tá. Não tem outro método. Infelizmente, não tem outro Aham. método. Tá bom? Tá. Então é bom que você tenha isso em mente, porque eu acho que se aparecer uma questão como essa na prova, você deixa para depois, sacou? Faça Uhum. tudo primeiro, você consegue fazer rápido, mais bem feito, assim, para garantir a nota, depois parte para isso, tá? Tá. Maravilha. Vamos para a próxima, que é a grau de risco. Considerando o grau de risco, qual grupo recebeu em média maior ressarcimento? Sim. Legal. Seria o grupo C, na verdade, né? Sim, você basicamente fez a média de ressarcimento de cada um dos grupos, né? E Uhum. percebeu que a média do C era maior, certo? Uhum. Isso, então beleza. Para qual grau de risco as indenizações foram mais homogêneas? Use o coeficiente de variação. E aí, você sabe fazer isso? Sim. Deu o B. Deu B? Sim, o coeficiente de variação é basicamente o desvio padrão dividido pela média vezes 100% para você ter uma porcentagem, né? Então a gente esperaria, bem, a resposta aqui seria o valor menor, né? Essa menor Uhum. porcentagem. A menor diferença de valores entre o desvio padrão e a média. Até mesmo porque coeficiente de variação indica que os dados se distanciam da média, certo? Então, se por acaso o teu desvio padrão fosse zero, ou seja, todo mundo tivesse recebido o mesmo valor, se todo mundo tivesse recebido o mesmo valor, a média seria esse valor, certo? E o Uhum. coeficiente de variação seria zero, porque nenhum dado se distanciaria da média. E daí, como essa fórmula é desvio padrão dividido pela média, zero dividido pelo valor ali daria zero, né? Daí você teria, de Uhum. fato, o menor valor possível. Podemos afirmar que os automóveis cujo sinistro não envolveram mais de um veículo receberam indenizações menores? Use alguma medida resumo para responder. Então, esse daí A eu tinha média seria já um valor, né? Sim, não, então, esse daí eu tinha ficado com dúvida para descobrir como que eu faria isso. Aí a princípio, eu acho que seria, tipo, eu teria que calcular a média para todos os casos que não tiveram mais de um veículo envolvido e calcular a média para todos os casos que tiveram mais de um veículo envolvido e comparar elas. É isso, né? Sim, você pode ir direto pela média. Como ele falou, alguma medida de localização, use a média, né? Eu acho que é a mais apropriada. Até porque mediana, moda aqui não teria como, né? Mediana até Uhum. teria, mas moda seria meio tosco. Tá. Então você avaliou pela média? Conseguiu avaliar pela média? Sim, sim. Daí você percebeu que com certeza aqueles que têm mais, que envolve outro carro, né? Ficou mais caro, Uhum. né? Sim, sim, Tá. sim, sim. Exercício 2. Apresente a tabela de frequência para a variável indenização. Ah, isso aí eu acho que eu cheguei a te ensinar também, né? Ou não? Sim, sim, também chegou a Não ensinar. sei, que eu tô dando aula de estatística para outros alunos, daí eu confundo. Não, não, tá tranquilo. Se eu não me engano, tipo, a última coisa que a gente fez foi a tabela de frequência, que tinha até ficado de Ah, lição de sim. casa e eu mandei para você. Certo. E legal, então, né? A gente tem esses três atributos importantes aqui para conseguir encontrar, para conseguir construir a tabela, né? Que é amplitude Sim, total, número de classes e amplitude. Daí teria que fazer sim, essas continhas, você fez? sim, sim, sim. Eu cheguei a fazer. Aí eu criei toda a tabela de frequência aqui, tipo, bonitinha com os intervalos, né, entre um e outro, tudo mais, né? Legal. Ah, teria como me mandar só para eu ver? Peraí. Deixa eu tentar encontrar aqui. Ah, não, na verdade, acho que desse dois aqui eu não fiz. Acho que porque
esse 2 aqui tem muitos dados e tudo mais, aí, tipo, ele pede a tabela de frequência e depois ele pede para fazer um histograma, e daí depois tem que fazer mais alguma coisa com o histograma que ele pede. Aí, se eu não me engano, eu pulei esse daí porque ia ser muito trabalhoso ali na hora, eu não estava com muito tempo, e daí eu fui indo para os exercícios mais simples de se fazerem. Mas será que dá Ele para pediu fazer para aqui? comentar. Ele pediu para comentar a simetria dos dados. Legal. Uhum, Simetria dos dados é um negócio interessante de a gente avaliar. Vamos ver. Só eu quero te tá. mostrar um pouco sobre isso, né? Primeiro. Uhum, Cadê? Cadê? Eu acho que é um pouco depois da média aqui. Aqui, ó. Essas assimetrias. Elas têm uns nomes meio frescos, mas está associado com, bem, pelo menos aqui, né? Sem fazer conta. É só uma questão de avaliação. Eu sei que tem uma conta para fazer quanto a isso também, mas é mais para tu conseguir um valor para fazer alguma avaliação numérica da assimetria, mas não é o que ele está pedindo, né? Ele só está falando uhum, para tu comentar sobre a simetria. Então, o jeito mais rápido aqui é avaliar daí média moda, e daí ver se seria uma simetria esquerda, assimétrica, direita, né? Então tá. teria que fazer essa função além da média, né, que é algo que tu já tem, da, das outras duas coisas, né, mediana e moda, que são mais rápidas de obter de modo geral, né? Uhum. Isso. Então, beleza. Tu não queres me mandar o que tu já fez, só para eu ir acompanhando o que tu vai fazer agora e eu vou te orientando? Tá, claro. Manda aí então, por favor. Aqui. Porque eu comecei a fazer ontem, quando eu voltei da aula. Aí eu voltei meio tarde, não fiz muita coisa. Aí hoje que eu ia fazer tudo mais bonitinho, assim, mais trabalhoso e tal, mas aqui, basicamente, o que eu fiz. Vamos ver. Que eu fiquei usando calculadora também. Eu teria que demonstrar todos os cálculos, mas, por exemplo, tem uns negócios aqui que seriam, assim, muito grandes, eu não fiquei, tipo, colocando tudo. Na prova eu teria que colocar tudo. Por exemplo, aqui para calcular o desvio padrão, assim, eu teria que colocar todos os dados, assim, demonstrar que eu estou fazendo todos os dados, ou do jeito que eu coloquei tá tranquilo. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver aqui. O bom é que você faz organizado, as coisas são um pouco melhor de avaliar. Blá, 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 lá, lá, lá. Tá, até agora eu estou vendo aqui um monte de respostas numéricas, não vi um gráfico exatamente, né? Onde é que Uhum. está essa coisa que nós estamos avaliando aqui? Então, o exercício 2 foi um dos exercícios que eu acabei pulando, porque seria Ah, meio trabalhoso, aí eu ia pegar para fazer agora de tarde, entendeu? vamos fazer agora já, um bom treino do que a gente viu na última aula para dar uma revisada, né? Tá bom? Deixa eu só fazer o seguinte, antes disso, eu quero avaliar o resto da prova, tá? Sem fazer as contas de fato. Tá. Deixa eu ver aqui. Histograma, que é algo que a gente poderia até fazer como exercício mesmo, eu já estava pensando isso para hoje. Uhum. Quartis é uma coisa que a gente não viu, mas veria, vem logo depois de média, moda, mediana, é outra medida de localização, muito fácil de obter, é igual a gente obtém a mediana, só Uhum. troca um valor ou outro ali para pegar o quartil. 4. Faça em um mesmo gráfico box plots. O box plot também é fácil, né? Ele assusta no primeiro momento, mas ele é um gráfico. Então só precisa de algumas Uhum. medidas para escrever esse gráfico. Não comente, Dica, comente sobre a simetria possíveis outliers. Legal. O boxplot, tendo as informações certas, a gente consegue construir bem tranquilo. É só fazer as contas. 5. Faça em um mesmo gráfico boxplots da variável indenização. Segunda variável, mais veículos envolvidos. Ah, essa coisa aqui do fazer essa comparação entre duas variáveis, eu tô pensando o que tem que ser feito. Vou pensar, mas eu acho que eu entendi. Eu acho. Mas fazer boxplot eu sei. 6. Considere a seguinte informação sobre o número de dias de 2019, 120 funcionários de uma companhia. Agora é um novo problema, né? Já deu uma tabela de classes aqui e vai pedir outras coisas. Isso tu fizesse, né?
Uhum. Eu vi que tinha uns sets lá na tua ficha. É, Sim. essa lista é bem longa, né? Obviamente não daria pra fazer ela toda hoje. Quando é que tu recebeu essa lista aí? Então, foi no começo da semana. Começo dessa semana? Uhum. Cara, se eu soubesse que tu tinha prova hoje, a gente poderia ter feito. Ah, mas é que tu foi no dentista, né? Verdade. É, eu não Putz, pude segunda-feira. Essa semana tá meio é, corridinho. e eu também. Eu acho que eu nem te ofereci. Eu costumo oferecer horários para os meus alunos, né? Porque para mim é vantagem. Mas eu não te Uhum. ofereci, eu acho que é porque já estava tudo ocupado. Que pena, Não, não, mas tá que tranquilo. pena. Tá. Bem, olha só, já que a tua prova é hoje, eu acredito que esteja um tanto quanto mais ansioso que o natural. Tem alguma Hum. questão que tu queiras ver, que tu queiras fazer aqui comigo especificamente, que eu acho que nesse primeiro momento aqui é melhor tu fazer alguma coisa e eu te orientar, para chegar na prova com Sim. confiança. Tem alguma questão aqui específica? Então, na verdade, assim, tem essas questões mais trabalhosas. Eu acho que eu tenho um pouco mais de dificuldade em fazer gráfico, né? Fazer histograma, boxplot, tudo mais. Eu tenho um pouco de, de um certo problema nisso. Mas de resto, né, assim, por exemplo, para ficar calculando média, moda, mediana, tipo, variância, percentil, todas essas coisas ali, assim, na verdade eu nem precisaria decorar como elas funcionam, porque a professora, ela dá um formulário, né, tipo, para a gente consultar, que dá todas as fórmulas, dá como calcular tudo, né, tipo, é, correlação linear de Pearson, né, é, amplitude ou distância interquartil, identificação de outliers, ela dá todas essas formulinhas ali, assim, né, coeficiente de assimetria de Pearson, coeficiente de variação populacional, coeficiente de variação amostral, tudo isso daí, ela meio que demonstra, né, tipo, ela deixa você consultar como que faz. Mas a única coisa que, tipo, ela não coloca ali assim, né, tipo, no formulário, é mais ou menos como você montar, né, tipo, boxplot, como monta histograma, essas coisas, né. Sim, 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 sim. Ah, então tá. Então você tem essa dificuldade de construir os gráficos, beleza. Uhum. Ah, tendo em vista isso, temos alguma interessante para isso aqui? Tem alguma assim que tu olhou e, pô, essa aqui seria boa para treinar? Eu acho que são Hum. mais os últimos exercícios lá da primeira parte, que é, tipo, acho que o 2 o 3 o 4 o 5 e o 6. Não, o 6 não. É, é o 2 o 3 o 4 e o 5. Tá, terminar isso tu já começou, beleza. Apresente a tabela de frequência para a variável indenização. Tá, beleza. Então, para indenização, né, a gente vai pegar os dados ali e fazer, né? Primeira coisa que tem que fazer é aquelas coisas que supostamente tu sabe fazer. Deixa eu pegar Uhum. aqui. É, deixa eu só deixar na tela, daí já ajuda. Cadê, cara? Ah, é bem para aqui para cima, então, aqui. Esses três caras. Muito bem. Então vamos lá. Agora vamos pegar a tabela. Uhum. Vamos lá. Qual que é a primeira coisa que tu tem que fazer aqui? Tem que Levando em conta que ele quer calcular. sobre a coluna da indenização, né? Uhum. Tem que calcular aquela Ok. amplitude total, né? Que é pegar o cara maior e diminuir pelo menor, né? Sim. Então, faz aí. Tá.
Já calculei a amplitude total. Beleza, primeira coisa foi feita. Agora você precisa calcular a quantidade de classes. Você sabe fazer isso? Tá. Basicamente, Acho você que eu precisa lembro. saber quem é o N, né? Uhum, sim. Que, no caso é o 31, né? Exato. Então, você vai fazer primeiro na calculadora log de 31, Sim. vai dar um número pequenininho, e depois esse número pequenininho você multiplica por 3,3333 e soma 1. E me diz quanto é que dá. Tá. Tá. O C vai dar 5,97, praticamente. Arredondando assim. 5,97, ok. Note que o número de classes é uma coisa que tem que ser inteira, Uhum. certo? Sim. Isso. Aí eu teria que arredondar para 6, né? Daí você teria que arredondar para 6, exatamente. Mas por que que você não pode arredondar para 5, né? Você não pode arredondar para 5, porque se você fazer isso, você vai ficar faltando dados Uhum. quando você for colocar, quando você for criar as classes, né? A sua última classe, ela não vai pegar o teu último dado, sacou? Uhum. Então tu Sim, sempre sim. arredonda para cima, beleza? Tá. Mesmo que, por exemplo, Ah, sei diga. lá, mesmo que seja, sei lá, 5,01, por exemplo, eu tenho que arredondar para 6 ou arredondaria para 5 mesmo? Pô, vou te falar que isso também é uma coisa que me pega. Cara, a questão é, o que vai acontecer se você arredondar para baixo nesse caso que você falou? A princípio, o seu último dado não será pego, não estará dentro da classe. Mas daí o que que você pode fazer na última classe é aumentar ela um pouco. Você aumenta a última classe, apenas a última classe, até um valor Uhum. que pegue o seu último dado, entendeu? Então é só isso que Sim. você Ah, tem que ter sim. em mente. Foi o que você tinha dito, acho que na última aula, né? Sim, é só você controlar isso. Porque, de modo geral, a última classe, que é onde você controla esses detalhes, ela não importa muito, né? As Uhum. classes que vão importar são as que estão lá no meio, porque é nelas que vão estar a média, a mediana, a moda, certo? Sim. Isso. Então é só isso que você precisa tomar cuidado. Ah, show. Então, bora para a próxima. Qual que é a próxima? Aqui é já o intervalo de classe, né? Que basicamente é o tamanho da Sim, classe. sim. Que dá 292. Aham. 292. Muito bem. O que significa que, poxa, é tão grande assim? Faz sentido, né? Nós vamos até o 1600. O que significa que de classe em classe você vai somando esse valor, né? Muito bem. Hum. Muito bem, então agora você já consegue construir a coluna das classes ali. Depois é só contar a quantidade de valores que está em cada um dessas coisas que você vai escrever nessa coluna e pronto, né? Uhum. Então vamos lá, vamos construir essa coluna primeiro. Constrói aí e se quiser me manda uma foto quando terminar de escrevê-la. Eu Tá. te ajudo a calcular aqui.
Tá bom, tá bom. É que eu, aparentemente, eu fiz uma coisa errada. É, eu tava vendo aqui, tipo, no valor de frequência do gabarito, e realmente tava meio estranho. Eu, na verdade, eu tinha considerado para amplitude total 192,68 como o valor mínimo, só que não é. Na verdade, é 1.706, não, é 173,66. É por isso tá Entendi, errado. tu não tinha visto o menor de todos, entendi. É porque como não tá em ordem aqui, fica meio complicado, né, de ficar vendo aqui, Claro. assim, todos os negocinhos. Mas tá, realmente, se eu tivesse vindo aqui, pelo menos no gabarito, para ver qual que é o valor mínimo, mas acho que dá para fazer isso daí rapidinho, peraí. 1944,68 menos 173,66 vai dar 171,02. Tá, tá bom. É, isso aqui dividido por 6 vai dar 295,11. Tá, agora tá certo. Agora sim tá certo. Maravilha.
Note que essa coisa que você errou, ela só vai ser influente aqui, né? Na hora do intervalo de Sim. classe. Então, ela não vai mudar mais nada, assim, né? Pra frequência, né? Tipo, frequência acumulada, a frequência relativa, né? Ela não muda nada disso, né? Ah, é, só precisa Quer da dizer, acho absoluta que mesmo. tá, tá, pronto, acho que é isso daqui. Aí é. Manda aí então, vamos ver. Tá, prontinho. Vamos ver. Muito bem. A maior parte das indenizações ficou nessa faixa, que é onde você tinha calculado a média já. Eu lembro de você Uhum, ter. Não, eu vi as médias aqui, na verdade, desculpe. Super. Parece não, que tem uma tranquilo. das dessa faixa aí mesmo. Ah, Uhum, entendi. Parece bom. É ruim quando os números são quebrados assim, mas parece que tá certo. Muito bem. Agora, qual que é a próxima pergunta? Vamos ver aqui. agora do histograma. Faça o 2 daí. histograma. O histograma também é bem tranquilo, né? É só uma técnicazinha que você precisa. A primeira coisa que você vai fazer, você vai olhar qual é a maior frequência, 12. Então, a Aham, parte mais alta do seu gráfico vai ser o 12. Pra não fazer tá, besteira, a gente faz assim, que às vezes parece besta, mas a gente erra essas coisas na hora de desenhar, quando a gente não está acostumado. O eixo da frequência é sempre o vertical. Daí você coloca 12 aqui, a frequência vai até 2, né? Então, 8, 6, 4, 2, aqui tá bom já. De tá, 2 tá em bom. 2. Opa, fiz Uhum. merda, né? Porque ali era pra ser 10, mas. Ah, mas tudo bem, tudo bem. Tá, eu posso pôr o 12 aqui em cima. Pronto. Daí pronto, né? Daí agora é só pegar a coluna e fazer elas ligadas, pegando os teus intervalos de classe. Por exemplo, 17366 até 46883. 17, deixa eu pegar pelo menos essas duas para te mostrar a ideia que eu quero que tu faça. Tá, Você vai colar os retângulos do histograma. Aí você pode começar o histograma. Eita, você pode começar o histograma aqui, não precisa ser logo no zero. Até porque esse número não uhum. é zero, né? Então você Sim, pode sim, colocar 17366, 46883, mesmo espaço, porque os tamanhos são os mesmos, 764. A primeira ali era até 8, se eu não me engano. Daí você faz um quadradão aqui até o 8. E o outro já vem colado até o 12, tá vendo? sim. Ah, tá. E assim é o melhor jeito de fazer. Daí você pode ir fazendo Uhum. os outros nesse mesmo esquema. Quer fazer aí? Tá, entendi. Posso fazer. Acho que é pra fazer algo Show. rapidinho. Pode fazer rapidinho. Tá.
Tá, pronto. Show, manda aí. Ficou bonito, mas o intuito é ser rápido. Não... Man. O que eu recomendo na tua prova, né? Faça um gráfico maior, Uhum. beleza? Sim, Com régua, pelo amor ficou de muito Deus. pequeno. Não é por mim, né? Eu não tô nem aí. A questão é que teu professor deve ser um velhinho, o olho dele deve ser mais cansado que o meu. Vamos fazer isso bonitinho, grande, né? Beleza. Sim, Vamos para a sim. próxima pergunta. Embasado. Ah, tá. Faça o histograma. Comente a simetria dos dados. Bem, assim, você até poderia procurar moda mediana, né, para dar uma resposta mais clara. Mas olha só, né, man? Use 5 classes. Você fez 5 ou fez 6? Peraí. Fiz 6. Teria que cuidar com isso, tá? Se ele mandou fazer 5 classes, tu tem que fazer 5 classes, eu não tinha visto. Daí a única coisa que tu Tá, precisa fazer lá é ignorar a parte do número de classes, né? tá, Aqui. então nesse caso. Tá. Então Essa nesse parte caso eu aqui não você não teria nem que ter faria. arredondado para 6, né? É. Daí o que que você faria? Isso aqui você faria tranquilamente. E aqui você dividiria logo por 5, entendeu? Uhum. Sim, A sim, não amplitude precisaria aqui você já ficar. divide pelos 5 aqui, Tá. tá? Mas, independente disso, dá para notar que ele tem uma simetria na esquerda, né? A simetria na esquerda, porque tem muito mais dado na esquerda do que na direita. E a gente tem aqui um exemplo disso, né? Deixa eu te mostrar. Ó, é como se nós tivéssemos esse negócio aqui. Ele Uhum. chama, na verdade, de assimetria à direita, né? É meio Uhum. estranho, mas é assimetria à direita. Concentração à esquerda nos valores menores. Então, quando você tem uma concentração à esquerda, ele chama de assimetria à direita. Você pode dizer, a concentração dos dados se deu na esquerda. Ele não vai tirar nota por isso, né? Sim, Ok? sim. Se Tá, você tá bom. calculasse moda e mediana, ficaria nessa ordem. A moda seria menor que a mediana, que seria menor que a média. Uhum. Na Ok? prova é melhor demonstrar isso daí, né? Sim, é sempre melhor você obter os números, né? Tá. Mas, sei lá, né, cara? Vai que você não tenha tempo para isso, ou você não se Uhum. Aí sinta eu só. seguro. Sim, sim. Tá faltando 5 minutos para acabar a prova, tenho que resolver isso daí. E melhor só escrever, só demonstrar que eu sei. Tá. Sim. Show de bola. Agora, continuando aqui. Embasado no Instagram frente do B, você usaria a média ou a mediana para resumir esse conjunto de dados? Ah, mas isso aí é bem. Não sei bem. Bem, sei lá, né? Talvez a mediana seja mais interessante. Uhum. Porque como ela é assimétrica, né? Como ela é muito assimétrica, então talvez a. Uma O que que mediana. acontece, né? Quando ela é muito assimétrica, como é o caso, os dados muito grandes, mas pequenos, ou melhor, com pouca frequência, que tem lá no fim do gráfico, vão puxar muito a média para frente, né? Uhum. É que nem numa empresa que todo mundo recebe um salário mínimo, mas o chefe recebe bastante. O chefe puxa a média de salário da empresa para cima, mas a maioria das pessoas não recebe a média, né? Nem perto dela. Sim, Entende? sim, sim. Então eu acho que eu usaria a mediana aqui para representar melhor os dados. Beleza? Sim, faz sentido. Isso.
Bem, então eu acho que é isso, né? O resto ali, quartil, caso você precise aprender essa matéria, tem tudo na apostila que eu te passei, tá? É bem Sim, fácil de sim. obter. Ontem eu acabei usando ela bastante, assim. Acabei vendo bastante ela. Pode Pensei até crer. fazer alguns exercícios dela, mas acho que é isso. Professor, desculpa aí por hoje ter sido meio corrido ali, assim, tipo, eu devia ter avisado antes, assim, esse negócio aí da prova. Nada, nada. Se tu tivesse avisado que teria a prova antes, eu teria dado um jeito até talvez dar uma aula à noite, mas Uhum. fazer o quê? Na próxima a gente faz isso, beleza? Não, tranquilo, Show de tranquilo. bola, então. A gente se fala. Abraço, valeu.